Boa tarde, pessoal. Vamos continuar, então, falando agora dos deuterostômios, parte 1 ainda, só que vamos falar dos répteis. Estou lá na página 277 da apostila de vocês, tá? Bom, então vamos lá. Os répteis são os animais vertebrados que pertencem ao reino Animalia, do filo Chordata e da classe Reptilia, né? Na história evolutiva, esses répteis são os primeiros animais vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre. Então, são os primeiros a ser independentes da água, levando em consideração que a gente ainda tem seres aquáticos nesse grupo, como as tartarugas, né? Mas quais são os principais exemplos desses répteis? Nós temos as tartarugas, os jabutis, os cágados, as cobras, serpentes, jacaré, crocodilo, o camaleão, as iguanas, os lagartos, né? Então, a gente tem uma infinidade desses répteis aí. A gente sabe que na Terra já viveu répteis extremamente gigantescos, que é o caso dos dinossauros que já foram extintos, né? Então, vamos falar um pouquinho das características desses répteis, tá? O corpo dos répteis, então, ele é formado já por uma cabeça, pescoço, tronco e cauda, né? Eles possuem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos já bem acabadinhos e com garras. As pernas deles são reduzidas em alguns lagartos e em outros elas são totalmente ausentes, como é o caso das cobras, né? Eles podem ser animais rastejantes ou nadadores, como o caso das tartarugas marinhas, que possuem patas em forminhas de nadadeiras, em forminhas de remos, né? A pele desse animal é ressecada e bastante resistente, é coberta por escamas de origem epiderme, o que torna a pele praticamente impermeável, principalmente porque ela é coberta por uma camadinha ali de queratina, e essa queratina garante a impermeabilidade dessa pele. É o caso do nosso cabelo, né? Nosso cabelo tem bastante queratina também. Porém, alguns animais, como as tartarugas e os jabutis, eles também apresentam placas ósseas de origem dérmica, que vai formar aquela carapaça desses animais, tá? Bom, vamos falar da temperatura corporal. A gente viu que os peixes e também os anfíbios, eles eram pecilotérmicos. Então, os répteis continuam sendo pecilotérmicos, ou seja, eles são incapazes de manter a temperatura corporal constante. Então, eles necessitam do calor do ambiente para regular essa temperatura corporal. E essa condição limita o quê? A sua localização de seus hábitos aos trópicos e também aos subtrópicos do planeta, porque eles precisam de temperaturas amenas que favoreçam o seu metabolismo. Então, eles não são encontrados na Antártica, por exemplo. Eles precisam do calor para aquecer o corpo e eles terem energia suficiente para realizar as atividades metabólicas, né? A maior parte dos répteis são ovíparos, ou seja, eles colocam ovos, né? Mas algumas cobras e também lagartos são ovovivíparas, tá? Então, esses animais, eles apresentam fecundação interna, onde o macho, ele coloca o espermatozoide dentro do corpo da fêmea, tá? O desenvolvimento do embrião ocorre dentro dos ovos, os quais já são revestidos por casquinhas córneas ou calcária, tá? Essa característica da casquinha já protege o embrião da dessecação, que é uma importante conquista do ambiente terrestre, tá? O ovo apresenta alguns anexos embrionários. Então, ele já tem o âmnion, apresenta o córeo, o saco vitelínico e também o alantoide, tá? E quando os filhotes nascem, eles já são bem semelhantes aos adultos, é como se fosse uma miniatura do adulto. Então, assim a gente chega à conclusão que o desenvolvimento é direto, não há presença de larvas, né? Sistema digestório deles, completo, tá? Então, eles têm boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ao invés de ânus, eles têm a cloaca, tá? Além disso, assim como os anfíbios, a gente já falou que eles tinham fígado e pâncreas, os répteis também têm fígado e pâncreas, tá? A maioria desses répteis são carnívoros,
Mas a gente sabe que tem algumas espécies que são herbívoras e outras espécies que também são onívoras, tá? Alguns répteis, como o jacaré, eles são predadores e vão ocupar o topo da cadeia alimentar. Isso é importante a gente saber que eles já estão ali no topo da cadeia alimentar. A circulação desses animais. A circulação desses animais, ela é fechada, dupla e incompleta, porque ainda tem mistura de sangue arterial com sangue venoso, tá? O coração das serpentes e da tartaruga apresenta 2 átrios e um ventrículo, incompletamente separado. Em alguns crocodilos, a gente já tem 2 átrios e 2 ventrículos bem definidos, mas ainda há mistura de sangue arterial com sangue venoso fora desse ventrículo, tá? A respiração deles, do tipo pulmonar, então eles já têm os pulmões que apresentam alvéolos pulmonares, o que torna bem eficiente essas trocas gasosas, né? Eles já têm um sistema sensorial também mais desenvolvido do que os anfíbios, então eles já têm um órgão olfativo que permite sentir gosto e também sentir cheiro, sendo que a maioria dos répteis já é capaz também de ouvir sons. A visão não é muito privilegiada, mas os olhos já possuem pálpebras com uma membrana nictitante para protegê-lo quando submersos, tá? E alguns que estão na terra são hidratados por glândulas lacrimais, já possui essas glândulas lacrimais, como surge aquela expressão lá, essas lágrimas de crocodilo, né? Porque esses animais eles choram com frequência para hidratar os olhos. As serpentes apresentam uma estrutura bem legal, que é a fosseta loreal. Como elas não têm uma visão muito aprimorada, tem um orifício entre o olho e a narina com a função de termorrecepção. O que é isso? Elas conseguem perceber os indivíduos, os animais, as presas, enfim, ao seu redor, através do calor do corpo desses animais, tá? Bom, então, essa classe, a gente conhece mais ou menos 7.000 espécies. E ela está dividida em 4 ordens. A primeira ordem que a gente tem aí é a ordem crocodília, tá? Aqui nós temos os crocodilianos, que vai ser a maior parte dos répteis. E as suas principais características são, primeiro, eles têm o corpo revestido por placas córneas. Eles têm 4 patinhas curtas e uma cauda. Eles têm dentes bem grandes e bem afiados, porque eles já são predadores de grande porte, né? E eles têm o coração dividido em 4 cavidades, com os ventrículos quase completamente separados ali, septados, então formando já as suas cavidades bem definidas. A outra ordem que a gente tem aí é a ordem Rhincophalia. Essa ordem é o grupo de réptil mais primitivo, tá? Então, por isso, as tuataras são os únicos representantes vivos dessa ordem. A gente não tem, ela parece um lagarto. Se vocês procurarem aí essa espécie, a imagem dessa espécie, ela parece um lagartinho, tá? E elas são encontradas na Nova Zelândia e pode habitar ambientes frios. Então, essa é uma classe bem diferente. Eles são também animais carnívoros. Os dentes deles estão fundidos no maxilar e os indivíduos de tuataras podem chegar até 100 anos de idade. Então, são animais que vivem muito, tá? Aí nós temos a ordem Squamata, que aqui a gente vai ter os animais escamados, né? Então, eles têm o corpo coberto por escamas. E aqui estão as cobras e os lagartos. Vamos falar, então, das principais características dessa ordem. Então, eles são divididos em 2. Em lacertílios, que são os lagartos, e também em ofídeos, que são as cobras. Os lagartos apresentam 4 patas. E as cobras são ápodes, ou seja, elas não têm membros, né? E algumas espécies de serpente são animais peçonhentos que podem até provocar a morte de um indivíduo humano, né? Produzem peçonhas muito, muito agressivas. Nós temos também a ordem Testudinata. Quem que são essa ordem Testudinata? É também chamada de quelônios. Quem que são os representantes aqui? Nós temos as tartarugas, os cágados e os jabutis.
As tartarugas, elas vivem em ambiente de água doce e também de água salgada. Os cágados são encontrados em água doce e os jabutis em água firme, em terra firme, desculpa. Então, nós temos dentro dessas espécies aí dos quelônios, nós temos animais encontrados nos mais diferentes habitats, né? Quais são as principais características desses animais, então? Primeiro, eles têm a presença de uma armadura óssea, que a gente chama de casco ou carapaça. O que essa carapaça faz? Então, ela vai proteger o corpo desse animal contra choques mecânicos e também contra predadores. Ele entra nessa carapaça e ele fica bem protegidinho ali. Eles não têm dentes, então há ausência de dentes e eles têm um bico com lâminas córneas, que vai permitir eles capturarem e cortar os alimentos. Apesar de que existe uma tartaruga mordedora que ela tem uma estrutura bem semelhante a dente, que é capaz de arrancar um dedo ou uma mão de um ser humano, tá? E aí a gente termina essa parte falando dos répteis e também concluo essa unidade dos deuterostômios parte 1. Só para a gente saber, então, os dinossauros, eles pertenciam a uma superordem também, então a gente tinha 5 ordens, que é a dinossáurea, e aí ela também pertencia a essa classe, mas como todos os animais foram extintos, hoje a gente não estuda mais ela como uma classe, uma ordem dentro dessa classe dos répteis, tá? O Brasil, ele é o 4º país com o maior número de espécies de répteis existente aqui, tá? E aí a gente tem representantes de todas as classes aí, principalmente serpentes. Nós temos uma grande variedade de serpentes aqui no Brasil. Bom, encerramos essa parte. Aí vocês vão fazer para mim, então, o módulo que vai falar dos répteis, que é o módulo 29. Tranquilo? Bom, 29 e 30. Vou esperar vocês, então, enviarem essas atividades para mim. E na próxima aula começamos a falar um pouquinho sobre as aves, ok? Até a próxima, pessoal!